Na realidade, a universidade é um pedaço da sociedade. Uma sociedade que é machista, racista, homófoba, xenófoba, tem uma universidade nessas condições também. A universidade faz parte da sociedade, não é uma ilha à parte. Qual é a diferença? É que acredita-se que na universidade haja um ambiente mais favorável a esse debate. A gente tem visto aí o aumento da política e das visões conservadoras sobre vários temas importantes na sociedade brasileira. Isso tem contaminado todas as áreas, a universidade não poderia ficar fora disso, que faz parte da sociedade. O que nos causa um grau de estranhamento, primeiro, é que essas políticas estão sendo discutidas nos órgãos da universidade. Há 2 anos a universidade vem discutindo de forma bastante agressiva a discussão sobre as cotas raciais e sociais. É a única universidade estadual pública que adotou esse mecanismo. Então nós discutimos isso no Conselho Universitário, em todas as instâncias, discutimos aqui no nosso campus, discutimos na congregação, discutimos no departamento, discutimos nas coordenações de curso. Então nós fizemos esse debate. A segunda coisa, nós temos sempre criado, ou pelo menos participado de um debate que eu considero construção de uma ambiência favorável ao debate político. Nós temos participado de todos os debates favoráveis a esses temas, sejam organizados pela universidade, sejam organizados pelo movimento estudantil, sejam organizados pelos professores, mas nós não nos furtamos a participar desse debate. E o terceiro aspecto, aí sim que eu acho interessante, é necessário observar que a universidade, por ser um ambiente mais democrático, ela não priva as pessoas das suas responsabilidades. Isso para mim é o mais importante, assim, observar que alguém cometeu um crime. E no ambiente de aprendizagem isso é muito negativo. O profissional que seja formado no contexto do caldo de cultura do preconceito, da discriminação, do racismo, da xenofobia, da homofobia, o profissional vai ser esse. Então não pode ser admitido em lugar nenhum, em especial na universidade, por todas as condições que nós temos para que esse debate pudesse ser feito. Então o que diferencia a universidade da sociedade é que, pelas circunstâncias históricas da universidade de hoje, ela oferece uma condição mais democrática para o debate do que a sociedade. Ela deveria ter uma ambiência mais favorável ao debate contraditório que a sociedade. Infelizmente, essas puxações mostram que algumas pessoas são contrárias à construção desse espaço que faculte o debate político. Eu acho isso um dado extremamente negativo de você ter na universidade esse tipo de comportamento. Eu quero insistir nisso. Não é o que a pessoa pensa, só tem o direito de pensar o que ela quiser. Mas ao externar esse ponto de vista dessa forma, comete um crime. A nossa ideia é que a pessoa se dê conta disso. E há alternativas para você lidar. Por exemplo, na Inglaterra, procurou-se criar um mecanismo de acolhimento diferente para os alunos que vinham das colônias, ex-colônias inglesas. Então, ampliou-se uma coisa chamada estudos culturais. Stuart Hall, por exemplo, fez parte desses grupos de estudo. Então, a universidade se preparava para isso. Tem operários, tem mulheres, tem negros, tem indianos, tem jamaicanos, e você precisa lidar com isso. E é positivo, porque muda a natureza da universidade. Outra forma que lidou com isso foram algumas universidades dos Estados Unidos, com a presença da polícia direta lá para tentar assegurar um direito. Para nós, a melhor alternativa seria essa adotada pelos ingleses. Criar um debate para que a universidade possa se debruçar sobre isso. Até para que aqueles que têm pensamentos conservadores possam se expressar, tenham direito de se expressar, para não cometer um crime. O limite é a legalidade da argumentação. E um aspecto que eu acho importante é que isso é inevitável. É inevitável. Durante esses últimos 200 anos, quase que houve no Brasil uma política de cota exclusiva para brancos de classe média no ensino superior. As mudanças ocorridas a partir de 2003, na verdade, do final dos anos 90, do século passado, 1995, 1998, quando as políticas começam a ser discutidas, cria-se um ambiente diferente. E a tendência é você acelerar isso. E é inevitável que você tenha mais pessoas diferentes na universidade, diferentes no sentido daquilo que a gente sempre teve ao longo do século XX. E isso vai trazer mudança na universidade. Eu tendo a acreditar que esse aluno novo que vai chegar vai mudar a pesquisa, porque essa visão passiva que nós temos, que o único legado científico que nós temos no Ocidente, isso vai pulsar
Já no mundo inteiro é assim. As pessoas estão aprendendo com as novas visões de mundo, a compreender a ciência de uma forma diferente. Vai mudar o ensino, né, essas práticas comuns, que às vezes uma brincadeira de um professor, de um colega e tal, os alunos tenderão a ser menos tolerantes em relação a isso. Vai mudar a extensão, essa política de extensão interna que nós temos, que não dialoga com a comunidade, deve mudar. A tendência é que esses alunos puxem a extensão para ter uma relação comunitária. Vai mudar a gestão, né, você vai precisar ter mais pessoas no ambiente diferente na universidade cada vez mais, então é inevitável isso. Há um professor chamado Dagoberto Fonseca, que foi o professor que iniciou o trabalho do LUP. Ele é professor em Araraquara, na antropologia, foi meu calouro na PUC nos anos 80, e ele desenvolveu uma política para acompanhar os cotistas. Então, no final do semestre passado, ele se reuniu com todos os cotistas dos 10 cursos mais concorridos da universidade. Então, qual o perfil desses cotistas, como eles se comportam, como é que você pode pensar alternativas, como é que você pode pensar política de permanência. Então, você tem uma série de medidas que a universidade tem tomado que aponta na possibilidade de uma ambiência mais favorável. Resolve todo o problema? Não. Novos problemas surgirão. Vocês devem estar acompanhando por aí denúncias de fraudes na autodeclaração. Viu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Universidade de Brasília. Muito provavelmente nós vamos ter que passar pelo mesmo mecanismo de aperfeiçoamento que os Estados Unidos fizeram. A diferença é que lá a definição racial é feita pelo aspecto genético. Isso no Brasil por si só não resolve. Você vai ter que ter essa natureza, mas talvez vai ter que avançar para mecanismos fenótipos, né, de cor de pele e aparência física, porque faz parte da natureza cultural do Brasil. Por que isso é necessário como correção ou aperfeiçoamento? Porque você corre o risco de ter uma política pública que não atinja a população que precisa dessa política pública. Por exemplo, me chamou a atenção que na classificação da Unesco não tinha pretos, só pardos. Então, isso é um objeto de observação. Nós precisamos nos debruçar sobre esses dados para poder compreender isso, né? Outra coisa inevitável que a universidade vai ter que fazer, mensurar quantos são os professores da universidade, né? Quantos desse contingente são professores negros, né? E se de fato a universidade tem essa política, ela vai ter que recrutar professores negros, vai ter que criar um mecanismo de recrutamento de professores negros. Eu sou, aqui no nosso departamento tem 2 professores que se autodeclaram negros, eu e o professor Tias, né? Precisa ter mais negros, né? Funcionários, em especial funcionário na alta administração da universidade, você precisa ter uma política para isso, né? Nos cursos de maior competitividade, você precisa ter mais negros. Então você vai ter que ter um mecanismo para poder lidar com isso, a mensuração é fundamental. Eu só consigo pensar uma política pública quando eu consigo mensurar. Hoje, por exemplo, as políticas de cotas é porque nós mensuramos. 61% da população brasileira é não branca, e a universidade é predominantemente branca, então tem um problema nisso. É necessário você mensurar esses dados para poder lidar com isso. Então, uma série de medidas que a universidade vai ter que tomar ao longo da sua história para poder fazer esses aperfeiçoamentos. O que eu acho interessante é o seguinte, são 2 aspectos fundamentais. A universidade tem que ser uma universidade plástica, ela precisa compreender que a resiliência é uma questão fundamental para ela poder lidar com isso. A cada momento surgiram coisas novas, né? E os dados gerados têm que ser refletidos, pensados e discutidos. Nós somos uma área de produção de ciência, não teria sentido a gente se debruçar sobre esses dados e não tirar dali nenhum conhecimento científico que nos ajude a reconstruir a universidade, para nos constituir a universidade dentro da sua visão. Se a universidade não fazer isso, ela corre o risco de ser uma instância irrelevante socialmente. Para que ela recupere a sua relevância social, ela precisa refletir a composição da sociedade brasileira e os anseios da sociedade brasileira. São preocupações que não cabem no lápis, são preocupações que cabem na vida das pessoas reais, da sociedade brasileira, que pagam a universidade, portanto tem direito a ter acesso aos frutos da universidade. Conhecimento, gestão, extensão, tudo que a universidade pode favorecer ou oferecer. O meu orientador de doutorado, o professor Kabengele Munanga, um africano que dá aula na Universidade de São Paulo, da USP, ele fala uma coisa que eu acho legal: o brasileiro está perdendo o preconceito de ser preconceituoso. E isso tem aspectos positivos e negativos. Positivos que a gente vai conhecer
a realidade do país. Negativo se isso não se der de uma forma democrática a partir da esfera pública. Mas o que eu acho legal, isso é uma via de duas mãos. Por exemplo, na semana passada, no dia da semana passada, um grupo de rappers decidiu organizar aqui uma ação do hip hop contra o racismo. Então, eles vieram da cidade, né, montaram aqui, fizeram um show ali, um show protesto, denúncia, ali na FEB, ali na cantina da FEB, com bastante gente e tal. Então, isso vai acontecer com mais frequência. Os movimentos sociais virem para a universidade, o que é muito bom. O que é muito bom mesmo, vê-los andando pela universidade, ingressando nos cursos, é muito bom. Isso vai mudar bastante, muda a paisagem humana da universidade, isso é muito legal. Então você tem essa ação e tem a nossa ação, né, que é muito limitada, muito limitada. Nesse caso, por exemplo, do racismo, o que mais me chama a atenção é a dificuldade que nós na universidade temos de sensibilizar a sociedade para esse debate. Né? Parece uma discussão estratosférica, fora da realidade da sociedade. Por que isso? Porque as pessoas lidam com isso todo dia. Naturalizar essas práticas de violência. Então, quando você denuncia na universidade, ela perde a relevância social. Né? Não que não seja violenta as manifestações na sociedade, como também são violentas aquelas que acontecem na universidade. Mas nós perdemos tanto, às vezes, o nosso contato com a sociedade que a gente não consegue mostrar essa relevância. Né? Nós ficamos 100 dias de greve e não fomos capazes de mostrar para a sociedade o quanto ela perde com uma universidade pública, gratuita, da dimensão da Unesp, da USP, da Unicamp, em greve. Então, é um debate difícil que nós temos que fazer. Mas eu acho que é possível fazer isso se a gente consegue ganhar a comunidade acadêmica para essa discussão. Se a comunidade acadêmica perceber que o enfrentamento às desigualdades e às discriminações, seja da natureza que for, deve se dar dentro da universidade, mas também fora da universidade. Da mesma forma que a gente não pode tolerar essas pichações do banheiro, a gente não pode tolerar também manifestações racistas, preconceituosas, machistas, homófobas na sociedade. Então, eu acho que é uma via de duas mãos. Nós temos aí o instrumento do ensino, da pesquisa e da extensão para fazer isso. Mas eu sou muito mais otimista da sociedade em relação à universidade. Eu acho que a sociedade, os movimentos sociais começam a perceber o papel que a universidade tem que jogar junto a esses movimentos sociais e começam a ocupar a universidade. Começa a pautar a universidade de acordo com as suas necessidades e interesses. Querem discutir isso. E isso vai se dar de uma forma mais materializada quando esses grupos sociais começarem a ter representação na universidade. Existe a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. O preconceito é uma ideia preconcebida de uma suposta superioridade do grupo social em relação ao outro, pautada pela ideia da raça. Isso já dançou, a antropologia já mostrou que existe a raça humana, e a maior revolução tecnológica feita pela humanidade foi feita na África, foi a invenção da humanidade. Nenhuma revolução tecnológica supera essa. Então, o preconceito, essa ideia preconcebida, a gente precisa combater na esfera pública, no debate, na discussão, não permitir nenhum tipo de manifestação de qualquer ordem que reforce essa ideia estereotipada. Diferente da discriminação racial, que é a segregação física de grupos humanos. Saiu um texto agora muito interessante da Raquel Ronick, que é uma urbanista, arquiteta, professora da FAO, que ela mostra o seguinte: essa segregação chegou num nível tão assustador que você consegue perceber a periferia quase como lata de lixo dos pobres e pretos da sociedade brasileira. E o centro, onde você tem todos os serviços colocados à disposição, educação, transporte, moradia e tal, para um grupo minoritário de pessoas brancas. Então, isso é segregação, que se reflete em outras áreas, como por exemplo na educação. Aí você tem que ter política mesmo, não tem papo. Tem que ter política para forçar o ingresso desses grupos no exercício da cidadania. Então você tem cotas, políticas de ação afirmativas, políticas universais, políticas pontuais, políticas verticais, você tem que ter isso para superar a segregação. Porque esse não é um problema de negros, é um problema da sociedade. Diferente é o racismo, que é a execução física da população negra, independente da subjetividade do comportamento das pessoas. Por exemplo, você pega o mapa da violência no Brasil, você olha lá, 56 mil homicídios, desses 56 mil homicídios, 77%, quase 80%,
é de jovens negros pobres da periferia. Isso é racismo, né? E isso tem que indignar a sociedade, né? Precisa indignar os professores, precisa indignar as pessoas que andam no Brasil. Por exemplo, um professor que está nos visitando, o professor argentino, ele viu esses dados e ele ficou horrorizado, porque não tem paralelo no mundo, né? E nenhum outro professor do departamento ou da universidade se manifestou em relação a isso. Então a percepção do estrangeiro é de não naturalizar isso, né? Tamanha a brutalidade disso. Então nós não podemos ser coniventes com a discriminação, o preconceito, porque ele acaba trazendo por trás na sua manga, né? Ele traz na sua capa podre, ele traz a discriminação e traz racismo. Isso significa morbidade, morte violenta, constituição de lixeiras humanas nas periferias, né? Então é legal sacar que esse debate vai também trazer a necessidade da gente se qualificar mais e melhor para essa discussão política. E outra coisa que eu acho legal, por que tem que ser debatido? Né? Insisto nisso, não é porque é o Juarez, isso é bobagem. É que nós precisamos desnaturalizar isso. Desnaturalizar. Né? Por exemplo, eu estava conversando com uma orientada minha, falou que o professor comentou na sala de aula que funk não era cultura, não sei o que e tal. Falei, o que vocês discutiram em sala de aula? A gente deixou para lá. Não pode. Não pode deixar para lá. Né? Eu sempre gosto de lembrar que os frankfurtianos achavam que o Adorno achava que o jazz não era arte, né? E o jazz mudou a música do Ocidente, né? Mudou tudo no Ocidente o jazz, né? Então não pode isso, né? Não pode naturalizar isso, né? Essas brincadeiras. Acho que tem que fazer a diferenciação entre as relações interpessoais das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que me chamam de negão, eu não vejo problema nenhum em relação a isso, porque faz parte da minha intimidade, da minha relação pessoal, né? Agora, eu não admito isso em outro contexto, então a gente tem que fazer a diferenciação entre uma coisa e outra. Mas é necessário desnaturalizar isso, né? Por exemplo, um diretor da medicina achar que é natural os alunos receberem os calouros com roupa da Ku Klux Klan, né? Achar que é natural pintar uma menina de negra e fazer com que ela se mude como se fosse escrava. Achar que é natural ter o rodeio das gordas. Achar que é natural o estupro simulado. Pô, isso não é natural. Né? Nós temos que desnaturalizar isso. Né? A universidade precisa servir para isso. Entende? Ela precisa enfrentar esse debate, senão ela é tecnicamente imprestável. E só um idiota para não entender como essas violências, como elas afetam as pessoas. Né? Eu não sou criança, sou um homem velho, já participei de luta política em vários momentos, mas eu me sinto afetado quando vejo a Juarez macaco. Entende? Então, só um idiota não considera o quão isso é violento para as pessoas. Né? Então, o problema não é a repercussão, não é isso, é que você está pelo menos criando condições para fazer o debate. E isso eu acho muito positivo. Né? Então, se serviu para isso, eu me dou por absolutamente satisfeito. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Precisamos fazer isso. Então, na universidade, na periferia, onde essas coisas acontecem. Então, não tem sentido estar na universidade. Né? Eu tenho conversado com meus colegas aqui, acho um barato assim, né? Alguns ficam com um certo receio de falar, alguns vêm falar abertamente porque estão acompanhando e tal, alguns nem tocam no assunto. É uma bobagem. É uma bobagem. Eu tenho conversado, se foi feita uma violência em relação a um professor nessas condições, qualquer professor pode passar por essa situação constrangedora amanhã ou depois, né? Como se fosse romper uma fronteira, né? É isso que as pessoas vão sacar, romper uma fronteira. Né? Diferente de um conflito em sala de aula, que todo mundo tem, eu tenho com meus alunos, e vou ter sempre educação a isso, é um crime cometido, né? Uma violação de direitos, entende?